Tereza, explicar porque tu atrasaste o EMI. RG essa semana não consigo baixar. Oh não, lá vem o roubo, não tem quem matar. Afonso de Beto. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Estamos começando mais um Matando Robô Gigante. Aí tem que fazer barulhinho, né? Tem que fazer a besteirinha do Afonso. Não, eu sou Afonso! Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Diogo Braga de Braguinha, diretamente de Brasília! E do Rio de Janeiro, agora não mais minha terra, olha que triste. Você rendeu a São Paulo? É... Ah, meu Deus, o que o dinheiro, as bebidas e as mulheres não fazem? E direto do Rio de Janeiro, eu, Rex. Oi, cara! Welcome! Aproveitando a deixa aí que o Beto realmente falou que não tá mais em São Paulo, mas no Rio de Janeiro. Mas, Rex, você acha que é uma boa escolha continuar no Rio de Janeiro? Com certeza. Qual a base que fundamenta esse seu argumento, cara? Felicidade, cara. Sol, praia, calor, pessoas amáveis, família. Um tiroteio. As chances de ser atingido por uma bala perdida são mínimas se você não está em área de risco. Não é. Mas o Rio é uma área de risco, Rex. É, só não sai de casa. Porra, nego morre em casa no Rio, cara. É, pode crer. Ó, Rex, e fique claro, eu não saí do Rio por causa de violência nem nada, mas vou te falar uma parada, velho. Quando você vai pra um outro lugar, e assim, São Paulo não tem nada de lugar mais seguro do mundo e tal, não sei o quê. Mas quando você chega num lugar que não é o Rio, a sua impressão é que você tá morando no lugar mais seguro do mundo, velho. Cara, eu tava andando na rua, eu falei isso com o Diogo Afonso. Eu vi um cara no ônibus, com a janela aberta, mexendo no celular. Eu falei assim, caralho, velho, faz isso não, nego, vai meter o braço, vai roubar o teu celular aí, irmão. Aí você começa a comparar uns bagulho que é muito louco. As pessoas olham pra você e falam assim, não, tu é meio maluco, né? Aí tu fala, não, porque, pô, o bagulho é tenso. E não é, velho. Porque o Rio é muito peculiar. Não, amigo, o Rio de Janeiro não é pra amadores. O Rio de Janeiro é terra de selvagem, cara. Aqui é um malandro querendo pegar o outro. É, exato. Então aqui, cara, você é criado na crocodilagem, cara. Aqui você é criado na marotagem. Aqui você é criado no suspense de qualquer coisa pode acontecer alguma coisa. Você sai do Rio, você perde essa essência. Você perde essa malandragem, essa ginga, esse pés descalços, entendeu? Você vira um cara organizado. Você vira uma vítima. Mas no Rio, todo mundo é vítima e bandido ao mesmo tempo, cara. É muito louco, cara. No Rio, todo mundo é um sobrevivente. Mas nem sobrevivente tá sobrando mais, velho. Porque até os sobreviventes estão se fudendo. Senhoras e senhores, no ano de 2016 veio ao mundo uma obrinha de mangá que faria um estardalhaço, meus amigos. Gamorin Tsureya! Goblin Slayer chegava finalmente e se transformaria num anime espetacular, maravilhoso, sensacional. Meus amigos, hoje vamos falar do que é um dos animes mais polêmicos dos últimos anos. Rex, por favor, traga-nos a sinopse
de Goblin Slayer. Goblin Slayer traz a história de um aventureiro, olha isso, aventureiro, que numa cidade onde é normal você ter vários campeões, né, vários personagens, assim, digamos, de nível alto, né, já que tem uma temática muito envolvente de RPG no desenho, e você tem um que se recusa a caçar qualquer outra coisa que não seja Goblin, e daí vem a alcunha dele de Goblin Slayer, né, ou seja, o exterminador ou eliminador de goblins. Ele é um especialista em caçar goblins, então ele entende tudo, de como funciona a religião entre os goblins, como funciona o ranking entre os goblins, como funciona a procriação entre os goblins, como eles comportam como sociedade, e ele se especializou tanto nisso que todos os equipamentos dele, tudo que ele faz, tudo que ele trabalhou, é tipo assim, ele é um Batman contra o Goblin. Because I'm Batman. E ele acaba encontrando outras pessoas que fazem um grupo com ele, porque eles acabam descobrindo que os Goblins têm uma coisa muito maior do que serem apenas uma pequena raça tribal Chaotic Evil, né? Eliminando e matando tudo. Olha só, eu quero fazer essa introdução pra quem está nos ouvindo aqui, tá se perguntando assim, será Goblin Slayer? Por que eles estão falando disso? Rex, eu vou te contar uma historinha. Há mais ou menos uns 2 meses atrás, fomos fazer a nossa reunião de pauta, e aí o Diogo botou na mesa, falou assim, galera, vamos falar de Goblin Slayer? Pô, do caralho e tal, não sei o quê. E automaticamente o meu pensamento foi, ai, não, essa porra de anime, chatão, velho, tem que ficar vendo essa merda, puta, chatão. E o Diogo bancou, falou assim, cara, pode ver, vai ser foda, vamos fazer. E aí eu falei, não, beleza, vou acreditar, duvidando, mas vou acreditar. Uma das raras vezes. Falei, não, vamos lá. Aí, puta, chatão, mano, entrei lá no Crunchyroll e tal, nem tinha conta no Crunchyroll, caralho, peguei minha conta, pá, botei o bagulho lá, comecei a ver. Cara, primeiro episódio. Aí aparece, olha, somos um mundo de adolescentes da magia, pra falar com adolescentes de 30 anos que gostam de anime. Olha, vamos todos juntos na nossa festinha feliz, colorida, matar pessoas em pause. You're an asshole, you're an asshole, yes, you're an asshole, you're an asshole. Aí eu falei, puta, chato pra caralho, que merda, tem que ver essa merda, mas a gente tem que gravar, tem um compromisso com a audiência, tem que ver até o final, que merda. Aí vem o Goblin, velho, enfia uma faca no olho do moleque. Aí eu falei, caralho, velho, porra, peraí, o que está acontecendo? Aí enquanto o Goblin tá enfiando a faca no olho do moleque, tem um outro Goblin tacando fogo num maluco. Eu falei, caralho, velho, pô, os Goblins são bolados, velho. Corta a cena, o Goblin estuprando a outra pessoa lá. Aí tu, caralho, que... Falei, caralho, gente, que absurdo, isso aqui não é pra criança não, mano. O que vocês que isso, gente? Cara, e começa um show de horrores. Que eu falei assim, caralho, só que o bagulho me prendeu. Eu falei, porra, não esperava essa merda, velho. Não, calma, e não é só isso. Se você vê o primeiro episódio, é como você falou, né? Tudo bonitinho, coloridinho. Somos um grupo de aventureiros nível 1, yay! E aí, meu irmão, tu vê que os caras não sabem, não tem experiência nenhuma. E aí você começa a ver nas atitudes dos personagens iniciantes, né? E a resposta deles ao terreno, ao espaço, né? A caverna. Uhum. Que, tipo assim, o roteiro é levado a sério. Então, por exemplo, o cara tem uma espada longa, ele vai usar na caverna, ele bate no teto, ele não consegue dar o golpe a tempo. E aí os bichos começam a esfaquear ele. E aí você tem a garota que tá vendo tudo, entra em pânico. Aí você tem a menina, a maga, que leva uma facada na barriga e morre ali. A clériga que começa a se mijar de medo, sabe? Então tem tudo acontecendo. Tipo assim, caraca, pera lá, realmente, isso aí já não tem uma pegada infantil, né? Não tem. E, ô Rex, essa sua visão é de você que joga RPG há muito tempo, porque pra mim, eu fiquei só impressionadão. Eu falei, caralho, velho, o bagulho é muito doido, peraí, que tem alguma coisa aqui que vai acontecer. E aí depois, quando eles voltam pro local lá onde eles pegam as quests, eu falei, opa, pega a quest. E aí tem nível. Eu falei, caralho, peraí, isso é uma partida de RPG. Aí, do nada, corta uma cena e vem dados rolando. Eu falei, uou, tem uma metalinguagem muito foda acontecendo aqui. Puta, e eu lembrei do Diogo na hora, cara, porque o Diogo é o maior mestre de RPG que eu já tive na vida, assim. O Diogo é tipo, se eu tiver que indicar alguém pra mestrar a partida, vai ser o Diogo. Você vê como ele nivela por baixo, Rex. Não é. Eu tenho muitas defesas. Qualquer dia a gente vai te contar as histórias da maçã na boca. Aí eu falei assim, caralho, velho, pode crer, tudo a ver, o Diogo tem indicado isso e tal. Só que eu fiquei com uma grande dúvida. Eu vi tudo, achei foda pra caralho.
caralho, a gente vai debater aqui, mas eu fiquei com uma grande dúvida, e vocês dois podem me responder essa dúvida. Ele é bom pra quem é fã de RPG, pra quem mestra RPG, pra quem tem esse relacionamento? Ele é relevante, o Goblin Slayer? Cara, assim, primeiro de tudo, o Goblin Slayer saiu, acho que ano passado, né, o início do ano, não sei, não lembro exatamente, e... 2017. E, cara, eu fiquei... Com o chamado da parada, eu já olhei e já achei estranho, porque nas cenas, no teaser, nos trailers que eu tinha visto na época, você tinha as imagens de uma grande aventura fantástica, fantasiosa, no estilo Berserk, etc. Só que entre algumas cenas apareciam uns dados, apareciam umas outras temáticas, uma parada meio de RPG de mesa. E isso já me chamou a atenção. Eu falei, cara, beleza, o cara deve estar jogando com a vida dele, botando a vida dele em risco, alguma coisa assim. Só que quando você assiste o primeiro episódio, cara, tu já pega a parada, sabe? Que eu acho que é o grande diferencial, o grande, na verdade, chamariz do Goblin Slayer é exatamente isso. É de pegar o público que curte RPG pro anime. Ele te introduz ali, né, a força. Totalmente. O RPG, ele inclusive, quando você fecha essa primeira temporada, tem já a segunda temporada sendo feita, vai sair, se não me engano, 2020, e o lance depois de ter assistido tudo e mais de uma vez, cara, existe a grande chance desta porra ser uma aventura de RPG. Serem pessoas jogando uma aventura de RPG, saca? De tão imersivo, de tão usado o tema RPG de tantos detalhes que eles colocam. Vou citar até um exemplo, tá? Basicamente, o anime se passa numa parada medieval, numa época medieval, num outro universo, tá? A gente tem isso claro porque tem 2 sóis, né? Ou 2 luas no céu ao mesmo tempo. E existe na cidade em questão uma guilda de aventureiros, onde as pessoas que querem ser aventureiros vão lá e pegam missões e ganham... É um trabalho, né? Ser aventureiro é um trabalho, ser remunerado pelo que você faz. E, cara, toda a classificação dos aventureiros nessa guilda é a classificação por nível de um RPG tradicional como o D&D, por exemplo. Então, você entrou agora, então você é um aventureiro nível 1. E você tem diversas classes. Você pode ser mago, você pode ser clérigo, você pode ser o quê. Tanto que eles formam grupos em cima dessas classes. Por exemplo, o cara é um guerreiro, tem um bárbaro, um guerreiro e um mago. Daí eles procuram outros aventureiros ali que sejam mais ou menos do nível deles e que sejam clérigos, por exemplo, para eles poderem embarcar numa aventura. Então eles têm todas essas sutilezas que são necessárias num RPG de mesa pra você jogar. Fora isso, cara, a maneira como eles usam as coisas, a maneira como eles rolam, entre aspas, os dados, a maneira como eles usam as habilidades, como eles invocam as habilidades, como eles puxam os detalhes evolutivos, né? Cada vez que um personagem faz uma coisa grandiosa num RPG de mesa, em teoria ele ganha experiência. E aí, com a experiência, ele pode passar de nível e adquirir novos poderes. Isso acontece. Eles colocam isso dentro da aventura de maneira lúdica, né? Eles contam isso pra você de uma maneira mais romanceada. Eles falam, a deusa, ela me entregou novos poderes depois que a gente saiu daquela caverna. Ainda não entendi muito porquê, mas eu adorei, porque a partir de agora eu posso gerar luz. Eu posso fazer uma aura de proteção em volta da gente. Eu só posso mandar tantas magias, ela fala também, né? Nossa, cara, é muito foda, cara. É muito louco, porque, tipo, pra você que tá vendo de fora, e eu não tenho tanta experiência com RPG como vocês, eu joguei muito menos, mas pra quem tá vendo de fora, soa até uma parada meio exagerada, pra falar a verdade, porque você fala assim, a mulher fala assim, porra, quantas magias você tem ainda? Aí você fala, mas peraí, não é isso que a cultura pop tá acostumada a me dar de magia, né? Magia é bola de fogo quando for necessário e vambora. Só que aí, a pouca lembrança que eu tenho de RPG, você entende que tem um custo, e aí se você traz pro game design, é humana, você gasta tudo, você não pode usar sempre, então você tem que, né, trabalhar direitinho. Então, assim, quando eles trazem o exagero, até pra mim, vou falar uma parada, assim, eu gostei muito, mas ficou um pouquinho exagerado, ficou um pouquinho punheta pra nerd de RPG, até demais, porque tem horas que você vê claramente que eles estão tentando mostrar, esfregar, e não é sutil, não é natural, sabe? Mas aí que tá, Beto, mas olha só, essa falta de sutileza nessa hora, pra mim, que leva ao seguinte pensamento, de que existe a grande possibilidade de, nas próximas temporadas, a gente descobrir que o Goblin Slayer é uma aventura de RPG sendo jogada, saca? Aquilo que a gente tá assistindo é a aventura. Ou então não. Ou então, tipo assim, é só pra mostrar que o Goblin Slayer, como outros animes que tiveram, por exemplo, tem um bem famoso, que foi muito conhecido nos anos 90, que era o Records of Lodoss War, que o cara mesmo do criador do anime, ele falou nada, isso aqui eram umas aventuras de RPG dos meus amigos,
antigos que eu adaptei e fiz uma animação, sabe? Então o jeito como os personagens são apresentados na série, no desenho do Records, assim, você vê, cara, que é tipo um nível de RPG, sabe? Você tem um cara que é nitidamente um ladrão, você tem um anão fighter, você tem a elfa, sabe? Você tem tudo isso bem jogado na tua cara. O que o Goblin Slayer faz é igual, só que ele mostra pra você que, diferente de algo que já foi apresentado antes, que é inspirado em um jogo de RPG, porque são histórias romantizadas do jogo, o cara mostra ali pra você que aquilo ali realmente é um jogo, que aconteceu em forma de jogo, sabe? Então, por exemplo, ele explica tudo em detalhes, assim, essa missão é muito baixa pro meu nível. Beleza, então realmente, um cara que mata um dragão, ele não vai chegar e ficar caçando Goblin na caverna, mas eles fazem isso de uma forma que você vê que aquilo ali pode ser considerado tanto um jogo de videogame, porque jogo de videogame também tem umas missões que você também consegue fazer de determinado nível, como ele também pode dizer que aquilo ali, apesar de terem os dados, quer dizer que também é um jogo de RPG. Eu não acho que eles vão ter essa quebra da quarta parede. O que eu ia dizer, eu acho que não é nem pelo jogo de videogame, nem pelo jogo de RPG. Eu acho que a questão isso pode ser uma história por si só, ou o anime pode ser uma aventura naquele universo, beleza, é aquilo ali, ou ele pode ser uma aventura que personagens do anime estão jogando, saca? E eu acho que a grande questão, que é o grande foco, que pra mim é o grande atrativo, na verdade, eles pegam esses elementos como nível, subir de nível. Ele não fala subir de nível. Ele fala assim, essa criatura, essa missão tá muito difícil pro meu nível. Mas não é porque ele tá no nível 5, é porque ele está no nível platina dentro da guilda dos aventureiros. Então, mas isso é uma forma sutil, Didi, do cara quando tá jogando o jogo e tá interpretando o personagem, ele não chega pro outro personagem e fala assim, uau, quase não tomei nenhum dano, ainda estou full no meu hit point. Você não fala isso quando você tá jogando. Você fala, não, cara, mal foi acertado, sabe? Você vai usando esse tipo de linguagem porque você tá interpretando o personagem, mas existe um sistema de regras por trás. Tem até aquela piada, né? Tipo assim, eu tô com 95 de dano tomado. Não, pera lá, você não pode falar que tá com 95 de dano tomado. Interpreta o personagem. Aí o cara, estou 95% do meu corpo machucado, sabe? Mas eu queria voltar antes um pouquinho, que a gente tava comentando sobre ele usar muitos clichês, né? Eu concordo que o Goblin Slayer usa diversos clichês, mas ao mesmo tempo eu acho que ele distorce esses clichês de uma maneira foda. Um exemplo, tá? Existe um grupo que em certo momento o Goblin Slayer, ou Orcbold, que eu acho muito maneiro, que é a maneira como a elfa chama ele. Orocoboldo! É Orocoboldo! Perfeito. E aí, eles têm um grupo, né? Eles fazem um grupinho de RPG. Nesse grupo, você tem todas aquelas classes básicas, basicamente, que mais surgem nas mesas. Você tem lá o anão, você tem o elfo, você tem o guerreiro, você tem o clérigo, etc. Só que, você, normalmente, no grupo de D&D, você pegaria o anão, e o anão seria um guerreiro, um bárbaro, alguma coisa assim. Ele seria um porradeiro, né? E não é. O anão é o mago. Só essa parada opa, peraí. Esse anão não vai puxar o machado e vai arrebentar geral com a raiva dos anões e vai, ser um bicho que não atordou anão, que o caralho ele fica invocando magia, ele fica puxando as paradas, ele ainda é um anão. Mas o elfo continua arqueiro. Vamos entrar nessa discussão. Essa party, o Rex, essa é uma discussão que eu quero ter há muito tempo na MRG, e há muito tempo eu quero ter isso, e você está convidado para ter essa discussão. Obrigado. Porque eu tenho a pergunta sobre a party perfeita. Eu já discuti isso muito com o Diogo. E assim, eu fiquei incomodado porque a gente tem uma party muito millennial ali. É uma party onde você tem o tanque, né? Que eu acredito que o nosso amigo Orcbog é o tanque, o Goblin Slayer. Você tem a healer, que é a menininha lá, a principal, a namoradinha, a priest. Você tem o xamã, que é o lagartão. Que o xamã nada mais é que na verdade eu interpreto aquele xamã ali como um sorcerer, né? Ele cumpre funções distintas em momentos distintos também. Ele não é só uma coisa. Se for pelo RPG, o xamã, ele pode ser um clérigo, porque ele também puxa magias da natureza, e são, tipo assim, magias mais de ritual e coisa e tal, então eu acho que invocações, assim, de espíritos e tudo mais, então o xamã, ele pode ser considerado também um tipo de clérigo, ou na quinta edição, ele poderia ser tipo um sorcerer, né? Que é um cara que também faz magias de formas naturais, e aí ele escolheu essas coisas de invocar, que ele invoca aquele demônio das sombras e não sei o quê. Então, mas aí eu tô levando pro WoW, assim, vamos dizer, ele é um xamã ali, clássico, né? E a gente tem o nosso amigo anão, que é um mago DPS, porque é o que ele faz ali. É onde eu entendi a função dele. Então eu falei, cara, a gente tem uma party muito interessante, porque... E a gente tem o Ranger, né? Que é a elfazinha lá que faz a função do arqueiro. Eu acho que ela não tá de Ranger, não, cara. Eu acho que ela tá de Fighter. Arqueira Fighter, porque ela é uma puta arqueira, ela tem vários feats de arco, que, tipo assim, é nítido que você tem que ser especialista em arco, e ela é nisso, entendeu? Eu acho que o Orcbold, né? O Goblin, ele é um
Ranger, e aí ele botou Favorite Enemy Class Goblin mesmo. Pois é. Eu também não ia botar ele como um tanque guerreirão aleatório, porque ele tem diversas features diferentes. Mas ele é o único, os dois ali que mais dão porrada é ela com a flecha e ele com as especialidades em armas dele. Rex, agora eu quero saber de você, meu amigo, quantas espadas, quantos escudos, quantas magias você levanta de 0 a 5 robôs gigantes para Goblin Slayer? Eu dou 5 clérigas seminuas. Oh, yeah! De construção de personagem pra Goblin Slayer. Gostei muito da violência gratuita. Gostei de alguns detalhes que são bem interessantes que a série apresenta, tipo assim, de escolhas de personagens, né? Por exemplo, os que deixam de ser guerreiros porque sofreram pra cacete, como foi o caso da primeira mulher do episódio, né? Enfim, então tem coisas que a série mostra e se prende, usos de magia, referências à cultura pop em geral, assim, a RPG, a filmes, a jogos. Cara, eu achei um desenho que me prendeu bastante, assim, eu assisti, e mesmo com uma barriguinha ou outra ali, cara, se você curte RPG pelo roleplay, essas barrigas são preenchidas com diálogos, com histórias, com coisas dos personagens. Concordo. Então, pra quem quer só ação, porrada, tiro e bomba, hack and slash, que está acostumado com esse tipo de RPG, não entendeu essa sutileza do desenho. Então, pra mim, não é uma barriga, é uma criação e construção de personagens. Então, tipo assim, eu acho um desenho fechadíssimo, eu acho que fechadinho, né? Eu acho que, assim, não tem que se estender muito, acho que tem que ter logo um final, porque meu medo é que isso fique muito bom e aí começa a dar muito sucesso, a dar muito dinheiro, e aí eles começam a inventar, daqui a pouco ele muda de profissão e vira agora o Demogorgon Slayer. E aí vira uma franquia sem fim e aí morreu tudo, entendeu? Time Braguinha, aí você, meu mestre de RPG. Meu Deus, de que ponto chegamos? Quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dá para Goblin Slayer? Cara, eu concordo muito com o Rex, tá? O Rex falou, eu tava aqui, caralho, sim, cara, sim. Esse é um daqueles episódios que eu tenho vontade de abraçar, todo mundo tá participando. Mas ele tem essa parada, ele é essa ode ao RPG. Quem joga RPG de mesa vai se realizar vendo ele, porque da maneira como a gente vê aqui, são pouquíssimas obras que a gente tem no universo do RPG. A gente teve Stranger Things aí, trazendo aquele começo maravilhoso dos moleques jogando, tem toda uma pauta de RPG que é muito divertida, muito legal, e ele traz isso, só que dessa intensidade são poucos. Eu acho que a parte visual tem muito defeito, cara. Você tem algumas quedas na qualidade da arte grotescas, eles misturam 3D com 2D de maneiras, caralho, parece que eles não se importam em fazer essa diferença, e aí o nego vai citar, mas eu acho que o One Punch Man também faz isso. Não me incomodou. E ninguém reclama. Pois é, mas o One Punch Man faz isso bem feito. O One Punch Man sabe utilizar esses dois momentos. Existe uma narrativa visual que justifica o uso de uma baixa qualidade artística para você colocar certos elementos. E aqui não tem, aqui é só merda. Sabe? Você tem, às vezes, um puta cenário e um traço de personagem chapado em 2D merda. Saca? Normalmente, o Goblin Slayer, sem camisas, visto de costas, é um lixo. Um lixo, cara. Em compensação, as mulheres são incrivelmente esculpidas, sabe? É bagulho de punheteiro, não dá pra entender. Bem ou mal, no final, você suspende, você aceita essas falhas, tá? Ele fica meio que dizendo pra você, não, isso é estilo, isso é estilo, isso é estilo, isso é estilo. Não é estilo, eu acho que não é, mas você aceita no final porque tá divertido pra caralho. Então você deixa pra lá, sabe? Você vambora e é isso aí. Acho que o One Punch Man ainda é muito superior na maneira como ele lida com a narrativa e com essas homenagens à construção clássica dos heróis, mas acho que a gente tem aqui no Goblin Slayer um produto de excelente qualidade, de uma maneira fantástica. Não estou conseguindo considerar a hipótese de eu dar menos de 5 robôs gigantes, mas darei 4.7 porque o visual realmente me incomodou. E é isso, Goblin Slayer é fabuloso, você precisa assistir, tá no Crunchyroll de graça, você não precisa ter assinatura do Crunchyroll, é só você entrar lá e assistir. Então, fabuloso. 4.7 robô gigante. Durante 14 dias você vai estar gratuito e depois você vai pagar. Eu não fiz minha inscrição, eu não fiz meu login, eu não fiz nada, eu só assisti, tá de graça. Você não precisa fazer... Eu não preenchi nada, eu só assisti. Ah, Beto! Fudeu! Me fudi. Roberto Luca Estrada, você que acabou de fazer uma assinatura trial do Crunchyroll, quantos robôs você dá para Goblin Slayer Okiborod? Porra, tu nem sabe, jogo. Eu fui no trial, acabei de ver Goblin Slayer, fui pro Dr. Stone, tô aí, virei um assinante do Crunchyroll. Pagou mesmo? Paguei, tô nessa. Agora tem o dízimo do Crunchyroll todo mês.
Assim, ó, eu comecei a ver o Goblin Slayer, como eu falei, completamente descrente, porque eu gosto muito de mangá, né? Mas eu não gosto muito de anime, não. Acho meio sacal. Desenho animado eu acho meio sacal. E aí, cara, eu fiquei muito impressionado, assim. Foi muito impressionante pra mim. Eu realmente, assim, se você que tá ouvindo aí, você tem esse pensamento, esse desenho, coisa de adulto, de adolescente de 30 anos de idade, que fica falando que Rick and Morty mudou a vida, aquelas coisas, aquelas punhetas. O nome disso aí é Millennium. Então, assim, mas, cara, impressionante. Impressionante. Goblin Slayer é bem foda. A animação é muito foda. Eu tô zoando aqui, mas eu sou o cara que vou ali pegar meu Switch e jogar os meus RPG japonês também, vendo historinhas fantásticas e tal. Então, assim, a animação, ela tá muito próxima, inclusive, do que eu vejo muito no JRPG hoje, sabe? A linguagem de animação 3D, que a gente até criticou muito aqui no... Como é que é o nome daquele anime que é de uma série clássica, Tokusatsu, dos anos, sei lá, 70, que a gente via no começo dos anos 90, que a gente falou aqui. É o Ultraman, né? Isso. Então, o Ultraman, ele tem essa arte que é muito próxima, se você pegar jogos assim, Fire Emblem, a série Tales of, o último, né, que eu tô falando do Berseria e tal, e se você pegar o Persona, essas coisas, essa linguagem tá sendo muito utilizada. E realmente, cara, eu fiquei muito impressionado, eu tô brincando aqui com quem gosta de desenho animado, mas eu fiquei muito impressionado com o valor narrativo da parada, com o valor de como ele traz a mecânica do RPG, do roleplay, pra dentro da animação, como ele usa um pouco das coisas do videogame e como ele debate partes do ser humano, porque quem é esse Goblin Slayer? E você descobre por que ele é tão machucado. E tem uma cena na animação que eu acho maravilhosa, que, puta, é a hora em que o Goblin Slayer deixa de ser o Lonely Man, porque ninguém faz nada sozinho e ele tem que pedir ajuda. E a forma como isso é tomado na narrativa, no quadrinho, como, puta, ele vai falar com as pessoas, a forma... Caralho, essa cena toda, até a conclusão dela, ela é magnífica, cara. Ela é magnífica. Concordo. Então, porra, Diogo, foda. O Diogão botou na pauta, não acreditei. De nada. É isso aí, Diogo. É isso aí. 5 robôs gigantes pro Didi Braguinha, que foi uma puta dica. Puta dica, foda pra caralho. E se você está ouvindo, veja Goblin Slayer, por favor. E de graça, sem ter que fazer a inscrição no Crunchyroll.